Sim, pessoal, continuando, o vídeo deu uma cortada aqui, mas continuando o que eu tava falando, as pessoas que são da igreja e seguem uma religião, elas seguem a doutrina da religião que é mandada. Os evangélicos, as igrejas em si são diferentes, têm doutrinas diferentes, mas eles adoram ao mesmo Deus. Os católicos, eles têm a mesma doutrina que o evangélico, adora a Deus, mas eles têm também a adoração dos deuses deles, que eles acreditam que também existiram, que são as imagens. E no achismo, no candomblé, na Umbanda, na Spirit, existe também a doutrina deles, existe a forma de ensinamento deles. Mas aí é o que vem. Quando nós está lendo a palavra de Deus, que é a Bíblia, aqui na Bíblia, em nenhum momento a gente lê a Bíblia, começa a ler a Bíblia de Gênesis, né? Todo mundo lê a Bíblia de Gênesis e até Apocalipse. A gente em nenhum momento vê Deus criando uma religião. A gente não vê Deus criando instituição. A gente não vê Deus citando nomes de igrejas por aí. Nós não vemos nada disso. Deus não tinha religião. Na Bíblia é até hoje comprovada. É uma das coisas assim que os pastores e padres e etc. Todos os líderes religiosos, é uma pergunta que antes deles responder, vocês veem que cada um deles vão responder diferente. Pesquise aí, se você puder, cada entrevista que cada pastor de cada instituição diferente responde a essas perguntas. Cada um deles vai responder claramente um diferente do outro. Claro, é o ponto de vista de cada um. Ninguém não vai ter claramente a opinião do outro. Mas é uma opinião que não faz sentido. Pelo menos se fosse uma opinião que entrasse no mesmo sentido do outro, a gente ainda entrava em uma concordância em um sentido de conhecimento deles. Mas eles não, assim, nessa parte, eles são sagazes, eles têm e são, com certeza, estudados para responder essa pergunta. Porque quando você está entrevistando o pastor e diz, mas pastor, na Bíblia, Deus não cita ter religião. E eu acho assim, é verdade, Deus não ensina religião na Bíblia. Deus apenas ensina a Jesus, que foi seu filho concedido por ele, dado a Maria, né? Jesus foi dado como Salvador para realmente assim salvar a humanidade. Jesus ele veio, Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi crucificado na cruz, né? Então, essa história de Jesus é uma história muito emocionante, né? Todo mundo respeita Jesus como um grande líder religioso, mas assim, Jesus não é um líder religioso como as pessoas consideram aí em igrejas afora, porque Jesus ele não tem religião. Deus ele não ensina nada da Bíblia que tá religião. Ele apenas diz assim na Bíblia: "Siga-me". Ele apenas diz para seguir ele. Ele não, assim, nem os discípulos dele andava criando instituições diferentes. Por exemplo, pessoas que até nisso criaram religião, né? Porque a primeira religião do mundo foi qual? A católica, segundo eles, né? A católica foi a primeira religião. Os portugueses trouxe a religião católica para o Brasil, mas daí teve os protestantes que não criam naquilo e criaram entre si uma própria religião, que hoje é a evangélica. Mas como é que eles são os protestantes? Eles criaram a religião, mas eles criaram, com o tempo, foi tudo se atualizando e criaram instituições e religiões completamente diferentes. Porque eu digo que é religião diferente, porque se você pega uma igreja adventista, uma igreja batista, vocês vão ver que a adventista e a batista são duas igrejas diferentes da outra. Se você pega a Assembleia de Deus ou a Universal, você vê que a Assembleia e a Universal são duas igrejas com doutrinas diferentes. E pessoas que se dizem ser de Deus, pessoas que dizem ter o Espírito Santo, elas não vão duvidar da fé da igreja do outro e nem vão seguir uma fé que adora o mesmo Deus diferente da outra. Eles deviam ser como os católicos. Vocês veem que os católicos, eles adoram praticamente os mesmos santos deles, as mesmas imagens. Claro que entre si alguns deles é igual à igreja evangélica. Tem igrejas católicas por aí que não vão nas outras. Tem igrejas católicas por aí que criticam as outras. Mas vocês veem, pessoas que se dizem ser de Deus, pessoas que dizem seguir uma religião, que seguem a Deus, né? A religião deles criada pelo homem é seguir a Deus.
eles criam entre si uma guerra dessa. Porque se você está dentro da sua igreja, se você é evangélico que está assistindo esse vídeo, você está dentro da sua igreja, seja qual for sua igreja, o seu pastor vai falar para você não ir para outra, porque você não pode misturar os vinhos ou você não pode misturar uma palavra com a outra. Mas como assim misturar uma palavra com a outra? Se a nossa Bíblia é uma mesma Bíblia que eles seguem, se a nossa Bíblia é a mesma palavra que eles leem, por quê? Porque cada igreja segue um ensinamento diferente. Cada um deles, eles afirmam que cada um deles, assim, tem um ponto de vista diferente da fé do outro. Por exemplo, eu passei pela Universal e eu visitei uma Pentecostal e também tenho um pouco de conhecimento da Assembleia de Deus. Lá na Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus ela tem um pouco assim de mais entrosamento com a Igreja Pentecostal. Algumas Assembleias de Deus, não são todas. O que tem na Assembleia de Deus? Na Assembleia de Deus tem assim, eles dizem, vai descer o fogo, vai girar na roda, vai fazer várias coisas. São critérios criados na gíria e na fala deles como pentecostais. Na igreja neopentecostal, no caso, que a única igreja neopentecostal que eu já passei foi a Universal. E assim, na Universal não tem esse negócio assim de teclado, bateria, tem nada, é apenas a doutrina deles. Eles acreditam que um culto mais suave, um culto de mais dar a palavra para as pessoas entender, é o culto que mais vai fazer você se tocar ali. Assim, eu quando era da Universal, que eu me firmei na Universal, eu achava que a Universal era a única igreja certa. Mas não existe igreja certa. Na verdade, se nós formos pensar, não existe religião certa no mundo, porque a religião é algo que foi criada pelo homem, não por Deus. Deus apenas falou que nós devemos respeitar e amar ao próximo. E é uma coisa que mesmo as igrejas, falando que são igrejas, algumas igrejas por aí, elas não amam o próximo. Por exemplo, um pai de santo passa de frente a uma igreja, a igreja que diz que vai amar o próximo, diz aos seus servos, pastores que dizem às suas ovelhas, deveremos amar ao próximo, assim como Deus nos ensinou, nem eles mesmos praticam isso, eles fazem tudo aquilo por profissionalismo, tudo aquilo para mostrar que conhece a palavra. E eu acho ridículo isso, pessoas que dizem ser uma religião, mas não seguem nem a doutrina da própria religião. E, assim, de fato, ninguém até hoje encontrou Deus criando religião na Bíblia. Claro que sim, tem como provar que tem religião na Bíblia? Não tem como provar que tem religião na Bíblia. Evangélicos e católicos, eles sempre vão na Bíblia encontrar alguma passagem que refere-se ter religião. Mas na verdade não tem religião na Bíblia. Eu tenho uma colega que ela é da Igreja Universal, ela também é obreira de lá, e ela falou que existe sim religião. Ela disse que Deus diz ter religião, mas na verdade todos eles que são da igreja vão dizer que Deus disse que tem religião, porque eles querem defender a religião deles. E eu confesso que eu sou uma pessoa que eu não tenho religião, eu sou uma pessoa neutra, eu sou uma pessoa que segue o que eu vivo. Eu acredito e creio muito em Deus, eu acredito. Eu posso sim ter o Espírito Santo, mas assim, crer em religião, mas nunca, porque religião é uma coisa criada, doutrina de homens, é uma coisa que antes de vir da direção de Deus, acima daquela direção daquela igreja está o homem. E a era que nós vivemos hoje, o mundo que nós vivemos hoje, não é mais a confiança. Antigamente já não era. Imagina a era que nós estamos vivendo hoje, né? Porque, imagine, no estudo teológico diz assim: Jesus nunca fez um templo nem conventos, muito menos mencionou ou criou uma religião. Apenas dizia, siga-me. E o que fez o homem criar doutrinas ou uma religião foi a própria vontade dele. Então, o homem que teve a própria vontade de criar a doutrina dele, o homem que teve a própria vontade de criar a religião dele, que religião é essa que ia ter a crença em Deus. Então, é claro que Deus não tem religião, ele é apenas um ser que, sim, é um ser santo, um ser santificado, mas um ser que não tem religião, que não tem placa de igreja. Ele apenas habita em todo canto que tiver o nome dele.
Claro, por isso que é importante sim ter a religião, porque ele vai estar ali reunido onde tem os servos, porque ele fala, onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, se tiver dois ou mais reunidos em nome de Jesus, ele também vai estar ali. Na palavra dele conta assim. Outro assunto que eu traria é dizer que eu não acredito muito no que está escrito na Bíblia. Apesar que eu estudo, eu leio a Bíblia, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas a Bíblia é feita também pelo homem. A nossa Bíblia brasileira e americana e etc., as Bíblias mais tradicionais assim da nossa religião, de muitos países que crerem, são Bíblias atualizadas, porque a verdadeira Bíblia ela é escrita em hebraica. E aí, a Bíblia hebraica dizem ser a verdadeira Bíblia inspirada. Depois a Bíblia hebraica foi traduzida e chegando assim em nosso país, né, muitos séculos atrás, chego a dizer mil anos atrás, alguma coisa assim, chegou a Bíblia em nosso país, que na época estava acabado de ser colonizado, alguma coisa assim. E chegou a Bíblia que nós lemos atualmente, mas eu assim acredito que a Bíblia traz a palavra de Deus, a Bíblia tem a transformação da palavra de Deus, mas assim, não é uma coisa que eu devo acreditar, porque eu sei que Deus ele é capaz de dar inteligência ao homem, eu sei que Deus é capaz de dar sabedoria ao homem, mas tipo, imagina o tempo que a pessoa leva de Gênesis a Apocalipse para ler, imagina o tempo que o homem durou para escrever de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos dizer que a Bíblia é um livro que não tem escritor, é um livro que foi escrito realmente por uma pessoa usada por Deus, mas só Deus para entender a palavra, se é verdade ou não. Às vezes todos acreditam na Bíblia, eu acredito que todos os religiosos acreditam na Bíblia, inclusive eu acredito na Bíblia, mas também eu tenho o meu lado de eu não acreditar que a Bíblia realmente, tudo que está escrito na Bíblia, seja realidade. Porque, assim, não foi Deus, não foi Jesus, muito menos alguém mencionado na Bíblia. E alguém sim que Deus usou, porque tem uma passagem de Deus dizendo que usou alguém para escrever a palavra dele, né? Mas é algo complexo de se explicar, que se eu for terminar explicando, o vídeo termina de 12 minutos virando 1 hora de relógio. Né, Raíssa? O que você tem que falar também, a sua religião, o que você acha, assim, nessa parte da crença? Eu prefiro deixar a minha opinião privada. Ela prefere deixar Tanto ela quanto minha religião. Só para dizer a vocês, a religião da Raíssa, pessoal, é uma religião muito famosa, que todos os conhecem, né? Mas eu não vou falar a religião dela, porque a religião dela é privada. E ela disse que não quer falar. 1 minuto de silêncio, sim. A melhor resposta é o silêncio. Não, mas eu pedi a sua opinião. Eu não pedi para você dizer qual é a sua religião. Eu tô assim dizendo o que você acha assim de pessoas como eu, que não acredita assim muito na palavra de Deus, mas acredita que Deus existe.